Olá pessoal, nós vamos iniciar agora os estudos do livro intitulado A Era do Capital, 1848 a 1875, de Eric Hobsbawm. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo. Este livro é o segundo volume de uma série de 3 que buscam analisar a história do mundo moderno desde a Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial, dos quais a Era das Revoluções, 1784 a 1848, é o primeiro, e o último, a Era dos Impérios, 1875 a 1914. E vale lembrar também a Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991. O período que este livro aqui abarca é relativamente curto. No entanto, a sua dimensão geográfica é extensa. Escrever sobre a Europa de 1789 a 1848, em outras palavras, quase que sobre a Inglaterra e a França, não é algo irreal. No entanto, no que diz respeito ao tema mais importante do quarto de século após 1848, é justamente a expansão da economia capitalista por todo o mundo, seria praticamente impossível escrever uma história puramente europeia aqui neste livro. Seria absurdo escrever essa história sem dar uma atenção especial aos outros continentes. Inevitavelmente, um historiador europeu sabe muito mais a respeito do seu continente do que dos outros, e não pode evitar ver esse cenário global que o rodeia de seu ponto de vista particular. Inevitavelmente também um historiador americano vai ver o mesmo cenário de forma diferente. Por exemplo, embora os Estados Unidos estivessem emergindo como o que viria a ser a maior economia industrial do mundo, ainda eram marginais e autossuficientes. Em 1870, sua população não era muito maior que a da Inglaterra. Era do mesmo tamanho que a da França e um pouco menor do que estava prestes a ser o Império Alemão. Aqui, neste livro, nós vamos ter os capítulos divididos por temas e não de forma cronológica. O objetivo de Hobsbawm não foi tanto aqui o de resumir fatos conhecidos, ou mesmo mostrar o que aconteceu e quando aconteceu. Seu objetivo principal foi unir fatos numa síntese histórica geral, para dar sentido ao período aqui estudado e traçar as raízes do mundo atual, ligando-as àquele período. Não apenas o triunfo burguês é o princípio organizador deste volume, mas é a burguesia que recebe muito do mais simpático tratamento neste livro. As citações, as referências, foram quase que inteiramente reduzidas a algumas fontes de citações, quadros estatísticos e alguns outros números, assim como algumas declarações controversas ou surpreendentes. Estas foram as principais palavras do próprio Hobsbawm no prefácio a esta obra. Passemos agora à introdução. Na década de 1860, uma nova palavra vai entrar no vocabulário econômico e político do mundo, que é justamente capitalismo. Portanto, parece apropriado chamar aqui este volume de A Era do Capital, um título que talvez faz lembrar a todos nós que a mais importante obra do mais formidável crítico do capitalismo, O Capital, de Karl Marx, foi publicada justamente nesta época. O triunfo global do capitalismo é o tema mais importante da história nas décadas que se sucederam a 1848. Foi o triunfo de uma sociedade que acreditou que o crescimento econômico repousava na competição da livre iniciativa privada, no sucesso de comprar tudo no mercado mais barato e vender no mais caro. É importante lembrar que esta sociedade já havia completado seu aparecimento histórico tanto na frente econômica como na frente política 60 anos antes de 1848. Os anos de 1789 a 1848, os quais já foram discutidos no primeiro volume, que é a Era das Revoluções, foram dominados por uma dupla revolução: a transformação industrial
iniciada e largamente confinada à Inglaterra, e a transformação política, associada e muito confinada à França. Essa dupla revolução começa a se quebrar em 1848. A Revolução Política recuou, a Revolução Industrial avançou. 1848, a famosa Primavera dos Povos, foi a primeira e última revolução europeia no sentido literal. A realização momentânea dos sonhos da esquerda, dos pesadelos da direita, a derrubada virtualmente simultânea de velhos regimes da Europa continental a oeste dos impérios russo e turco, de Copenhague a Palermo, de Brasov a Barcelona. Ela foi esperada e prevista. Parecia ser o ponto culminante e o produto lógico da era das duas revoluções. No entanto, ela falhou universalmente, de forma rápida. E apesar disso não ter sido percebido durante muitos anos pelos refugiados políticos, definitivamente aconteceu. Desde então, não mais ocorreria nenhuma revolução social geral do tipo que foi almejado antes de 1848 nos países avançados do mundo. A Revolução Industrial Inglesa havia engolido a Revolução Política Francesa. A história aqui do nosso período é desigual. Ela é basicamente a do maciço avanço da economia do capitalismo industrial em escala mundial, da ordem social que ele representou, das ideias e credos que pareciam legitimá-lo e ratificá-lo, na razão, na ciência, no progresso e no liberalismo. A maior das guerras desse período, que foi a Guerra Civil Americana, foi ganha, em última análise, pelo peso do poder econômico e dos recursos superiores. O derrotado Sul possuía o melhor exército e os melhores generais. Os exemplos ocasionais de heroísmo romântico e colorido destacaram-se, como o exemplo de Garibaldi, com suas madeixas ao vento e sua camisa vermelha, devido à sua própria raridade. Não havia muito drama na política. O drama mais óbvio desse período foi econômico e tecnológico. O ferro derramando-se em milhões de toneladas pelo mundo, serpenteando em estradas de ferro que cortavam continentes, cabos submarinos atravessando o Atlântico, a construção do Canal de Suez, as grandes cidades como Chicago, surgidas do solo virgem do meio-oeste americano, os imensos fluxos migratórios. Era o drama do poder europeu e norte-americano, com o mundo a seus pés. Para os povos do mundo fora do capitalismo, que eram agora atingidos e sacudidos por ele, significou a escolha entre uma resistência passiva, em nome de suas antigas tradições e modos de ser, e um traumático processo de tomada das armas do Ocidente, para voltá-las contra os conquistadores, de compreensão e manipulação do processo por eles mesmos. Hobsbawm declara que não pode ocultar uma certa aversão, talvez um certo desprezo pela era com a qual ele está lidando aqui, ainda que mitigada pela admiração por suas titânicas realizações materiais e pelo esforço para compreender mesmo aquilo que não o agrada. Pois bem, iniciemos aqui agora a primeira parte do livro, Prelúdio Revolucionário. E o primeiro capítulo desta primeira parte é justamente a Primavera dos Povos. No início de 1848, um grande pensador político francês, Alexis de Tocqueville, já alertava a Câmara dos Deputados para um perigo que estaria surgindo justamente com as revoluções. Ele disse: "Estamos dormindo sobre um vulcão. Os senhores não percebem que a terra treme mais uma vez? Sopra o vento das revoluções. A tempestade está no horizonte." Nesse mesmo momento, dois exilados alemães, Karl Marx, com 30 anos, e Engels, com 28, divulgavam os princípios da Revolução Proletária, contra a qual, justamente, Tocqueville alertava a Câmara. E nesse programa, Karl Marx e Engels tinham traçado algumas semanas antes para a Liga Comunista Alemã
e foi publicado de forma anônima em Londres, em 24 de fevereiro de 1848, sob o título Manifesto do Partido Comunista. A monarquia francesa tinha sido derrubada por uma insurreição. A República foi proclamada e a Revolução Europeia estava se iniciando. Nunca houve uma revolução que tivesse se espalhado tão rápida e amplamente, se alastrando como fogo na palha por sobre fronteiras, países e até mesmo oceanos. Em poucas semanas, nenhum governo ficou de pé em uma área da Europa que hoje é ocupada completa ou parcialmente por 10 estados. Além disso, 1848 foi a primeira revolução potencialmente global, cuja influência direta pode ser detectada, inclusive na insurreição de 1848 em Pernambuco, aqui no Brasil, e poucos anos depois, na remota Colômbia. Em certo sentido, foi o paradigma de um tipo de revolução mundial, com o qual, dali em diante, os rebeldes poderiam sonhar, e que, em raros momentos, como no pós-guerra das 2 guerras mundiais, eles pensaram poder reconhecer. A Revolução de 1848 na Europa foi a única a afetar tanto as partes desenvolvidas quanto as atrasadas do continente. Foi ao mesmo tempo a mais ampla e a mais bem-sucedida revolução desse tipo. No breve período de 6 meses de sua explosão, sua derrota universal era seguramente previsível. 12 meses depois, todos os regimes que derrubara, com exceção de um, já foram restaurados. E após 18 meses de sua irrupção, com exceção da República Francesa, estava mantendo toda a distância possível entre si mesma e a revolução, a qual devia sua própria existência. Mas não fosse a sua ocorrência e o medo da sua recorrência, a história da Europa nos 25 anos seguintes teria sido muito diferente. 1848 estava bem longe de ser o ponto crítico quando a Europa falhou em mudar. A Revolução triunfou por todo o centro do continente europeu, mas não na sua periferia. Esta periferia incluía países muito remotos ou isolados em sua história para serem direta ou indiretamente atingidos de alguma maneira. Eram muito atrasados para possuírem estratos sociais politicamente explosivos da zona revolucionária. O equivalente real da classe média era o setor do país de pequenos nobres e proprietários de terras educados e preocupados com os negócios, um extrato que era surpreendentemente grande em algumas áreas. A zona central, da Prússia ao norte até a Itália, ao sul, que era em certo sentido o coração da zona revolucionária, combinou de várias formas as características das regiões relativamente desenvolvidas e atrasadas. Os alemães lutavam para construir uma Alemanha, de um punhado de principados germânicos de vários tamanhos e características. As revoluções de 48, portanto, requerem um detalhado estudo por estado, povo, região, e este livro não é o lugar para esse tipo de estudo. Essas revoluções tiveram, no entanto, muito em comum, não apenas pelo fato de terem ocorrido quase simultaneamente, mas também porque seus destinos estavam cruzados. Todas elas possuíam um estilo e sentimento comuns, uma curiosa atmosfera romântico-utópica e uma retórica similar, para a qual os franceses inventaram a palavra 48. Qualquer historiador reconhece imediatamente. As barbas, as gravatas esvoaçantes, os chapéus de aba larga dos militantes, as bandeiras tricolores, as ubíquas barricadas, o sentido inicial de libertação, de imensa esperança e confusão otimista. Era a primavera dos povos, e como a primavera, não durou. Agora, devemos aqui analisar brevemente as suas características comuns. Em primeiro lugar, todas foram vitoriosas e derrotadas rapidamente, e na maioria dos casos, totalmente. Nos primeiros meses, todos os governos na zona revolucionária foram derrubados ou reduzidos à impotência. Todos entraram em colapso ou recuaram virtualmente sem resistência. No entanto, em um período relativamente curto, a revolução havia perdido a iniciativa quase em todos os lugares. Na França,
no fim de abril. No resto da Europa revolucionária, durante o verão, apesar de o movimento ter conservado certa capacidade para contratar em Viena, na Hungria e na Itália. Na França, o primeiro marco da contraofensiva conservadora foi a eleição de abril, na qual o sufrágio universal, embora elegendo apenas uma minoria de monarquistas, enviou para Paris uma grande quantidade de conservadores. O segundo marco foi o isolamento e a derrota dos trabalhadores revolucionários em Paris, batidos na insurreição de junho. Entre o verão e o fim do ano, os velhos regimes retomaram poder na Alemanha e na Áustria, embora tenha sido necessário recuperar a cidade de Viena, cada vez mais revolucionária pela força das armas em outubro, com um custo de mais de 4.000 vidas. Depois da capitulação dos húngaros e dos venezianos em agosto de 1849, a Revolução estava morta. Com a única exceção da França, todos os antigos governantes foram restaurados no poder. Em alguns casos, como no Império dos Habsburgos, até com maior poder que antes, e os revolucionários se espalharam no exílio. Mais uma vez, com exceção da França, virtualmente todas as mudanças institucionais, todos os sonhos políticos e sociais da primavera de 48 foram varridos. E mesmo na França, a República teria apenas mais 2 anos e meio de vida. 1848 aparece como a revolução da moderna história da Europa, que combina a maior promessa, a mais ampla extensão, o maior sucesso inicial imediato com o mais rápido e retumbante fracasso. Em certo sentido, isso lembra outro fenômeno de massa da década de 1840, que foi o movimento cartista na Inglaterra. Os objetivos específicos do cartismo foram eventualmente atingidos, mas não revolucionariamente ou no contexto revolucionário. Suas grandes aspirações não foram perdidas, mas os movimentos que deveriam tê-las levado avante eram completamente diferentes daquelas revoluções que ocorreram em 1848. Mas essas revoluções têm algo mais em comum, o que explica largamente o seu fracasso. Elas foram, de fato ou com antecipação imediata, revoluções sociais dos trabalhadores pobres. Por isso, elas assustaram os moderados liberais, a quem elas próprias deram poder e proeminência, e mesmo alguns dos políticos mais radicais, pelo menos tanto quanto os que apoiavam os antigos regimes. Portanto, pessoal, os que fizeram a revolução foram, de forma inquestionável, os trabalhadores pobres. Foram eles que morreram nas barricadas urbanas. Em Berlim, havia apenas 15 representantes das classes cultas e 30 mestres artesãos entre os 300 mortos das lutas de março. Quando as barricadas foram erguidas em Paris, todos os liberais moderados eram conservadores potenciais. Como a opinião moderada mais ou menos rapidamente mudava de lado ou desertava, os trabalhadores, os intransigentes entre os radicais democratas, ficavam isolados. Ou, o que era mais fatal, viam-se diante de uma união de forças conservadoras e ex-moderadas aliadas ao velho regime. Um partido da ordem, como os franceses costumavam chamar. 1848 fracassou, porque ficou evidenciado que a confrontação decisiva não era entre os velhos regimes e as forças do progresso unidas, mas sim entre ordem e revolução social. Sua confrontação crucial não foi de Paris em fevereiro, mas a de Paris em junho, quando os trabalhadores manobrados para uma insurreição isolada foram derrotados e massacrados. Eles lutaram e morreram bravamente. Cerca de 1.500 caíram na luta das ruas, 2/3 dos mortos do lado do governo. É característica da ferocidade do ódio que os ricos nutrem pelos pobres o fato de que uns 3.000 foram trucidados depois da derrota, enquanto outros 12.000 foram aprisionados, a maioria para serem deportados para os campos de trabalho na Argélia. Dos principais grupos sociais envolvidos na Revolução, a burguesia, como nós já vimos, descobriu que preferia a ordem à oportunidade de pôr em prática seu programa completo,
quando foi confrontada com a ameaça à propriedade. Quando se viram diante da Revolução Vermelha, os moderados liberais e os conservadores se uniram. Os notáveis da França, ou seja, as famílias respeitáveis, influentes e ricas que dirigiam os negócios políticos daquele país, deram fim à sua longa e antiga rixa entre os partidários dos Bourbons, dos Orleans e mesmo dos que apoiavam a República, e adquiriram uma consciência de classe nacional por meio de um emergente e novo Partido da Ordem. Em troca, os regimes conservadores que foram restaurados estavam bem preparados para fazer concessões ao liberalismo econômico, legal e até cultural dos homens de negócios, desde que isso não significasse um recuo político. A reacionária década de 1850 veio a ser, em termos econômicos, um período de liberalização sistemática. Entre 1848 e 1849, os moderados liberais fizeram, assim, duas importantes descobertas na Europa Ocidental. A primeira, que a Revolução era perigosa e que algumas de suas mais substanciais exigências poderiam ser atingidas sem ela. A burguesia deixava de ser uma força revolucionária. O grande corpo das classes médias baixas radicais, artesãos descontentes, pequenos comerciantes e até mesmo agricultores, formavam uma força revolucionária significativa, mas dificilmente uma alternativa política. Eles se alinhavam em geral com a esquerda democrática. Chamar 1848 de a Revolução dos Intelectuais é um erro. Eles não eram mais importantes nessa revolução que em quaisquer das outras que ocorreram. Mas não há dúvidas de que os intelectuais eram proeminentes. Quando confrontados com a Revolução Vermelha, até mesmo os radicais democratas tendiam a cair na retórica, dilacerados entre a sua genuína simpatia pelo povo e seu senso de propriedade em dinheiro. Diferentemente da burguesia liberal, eles não mudaram de lado, apenas vacilaram, embora nunca se tenham distanciado muito da direita. No que diz respeito aos trabalhadores pobres, faltava a eles organização, maturidade, liderança e, talvez acima de tudo, a conjuntura histórica para fornecer uma alternativa política. Suficientemente fortes para fazer o projeto de uma revolução social parecer real e ameaçador. Eles eram demasiadamente fracos para fazer algo mais do que assustar os seus inimigos. Os pobres e os trabalhadores não especializados das cidades e fora da Inglaterra, o proletariado industrial e mineiro como um todo, não haviam ainda desenvolvido uma ideologia política. Agora, evidentemente, a gente não deveria subestimar o potencial do proletariado de 1848, ainda que jovem e imaturo como força social, começando como estava a ter consciência de si como classe. Em certo sentido, o seu potencial revolucionário era maior do que o que seria depois. A difícil geração do pauperismo e da crise antes de 1848 havia encorajado uns poucos a acreditar que o capitalismo poderia ou traria condições de vida decentes, ou que ele duraria. A própria juventude e a fraqueza da classe trabalhadora, ainda emergindo da massa dos trabalhadores pobres, mestres, artesãos, independentes e pequenos comerciantes, evitou uma concentração exclusiva em reivindicações econômicas, o que só ocorria entre os mais ignorantes e isolados. Portanto, organização, ideologia e liderança eram lamentavelmente pouco desenvolvidas. Mesmo a mais elementar das formas, o sindicato, era restrita a umas poucas centenas, ou melhor dos casos, uns poucos milhares de membros. Quais eram as perspectivas políticas de uma classe trabalhadora, mesmo a classe socialista? O próprio Karl Marx não acreditou que a revolução estivesse na ordem do dia. Mesmo na França, o proletariado de Paris ainda era incapaz de ir além de uma república burguesa de outra forma que não fosse nas ideias, na imaginação. O máximo que se poderia atingir seria uma república burguesa que pusesse em evidência a verdadeira natureza da futura luta, a confrontação entre a burguesia e o proletariado, e que a seu tempo unisse o restante extrato médio
com os trabalhadores. Portanto, as revoluções de 48 surgiram e se quebraram como uma grande onda, deixando pouco para trás, exceto mito e promessa. Elas deveriam ter sido revoluções burguesas, mas a burguesia fugiu delas. Poderiam ter se reforçado umas às outras sob a liderança da França, impedindo ou adiando a restauração dos velhos governantes e mantendo à distância o czar russo. Mas a burguesia francesa preferiu a estabilidade social em casa aos prêmios e perigos de ser, uma vez mais, a grande nação. Os grandes e característicos personagens de 1848 representaram seus papéis de heróis no palco da Europa por poucos meses, antes de desaparecerem para sempre, com exceção de Garibaldi, que viria a ter um momento ainda mais glorioso 2 anos mais tarde. 1848 não foi meramente um breve episódio histórico sem consequências. Se as mudanças que 48 realizou não foram nem as que os revolucionários pretenderam, nem mesmo facilmente definíveis em termos de regimes políticos, leis e instituições, elas foram mesmo assim profundas. O ano de 48 marcou o fim, pelo menos na Europa Ocidental, da política da tradição, das monarquias que acreditavam que seus povos aceitavam e até acolhiam a regra do direito divino, que apontava dinastias para presidir sobre sociedades hierarquicamente estratificadas, tudo sancionado pela tradição religiosa, na crença dos direitos e deveres patriarcais dos que eram superiores social e economicamente. Dali em diante, as forças do conservadorismo, do privilégio e da riqueza teriam que se defender de outras maneiras. Os defensores da ordem social precisaram aprender a política do povo. Esta foi a maior inovação trazida pelas revoluções de 1848. Precisavam, por exemplo, de um jornal que pudesse influenciar a opinião pública. O mais inteligente dos arqui-reacionários prussianos de 48, Otto von Bismarck, demonstraria mais tarde sua lúcida compreensão da natureza da política na sociedade burguesa e o magistral domínio que ele tinha das suas técnicas. No entanto, as inovações políticas mais significativas desse tipo ocorreram na França. Ali, a derrota da insurreição da classe trabalhadora em junho havia deixado um poderoso partido da ordem, capaz de derrotar a Revolução Social, mas não de conseguir o apoio das massas ou mesmo dos conservadores, que não desejavam que, em função da defesa de sua ordem, tivesse de se comprometer precisamente com aquele tipo de republicanismo moderado, que então se encontrava no poder. Se em dezembro de 48 os franceses não elegeram um moderado para a nova presidência da República, tampouco elegeram um radical. O vencedor, por maioria esmagadora, foi Luís Napoleão, sobrinho do grande imperador. Apesar de ter mostrado mais tarde ser um político notavelmente astuto, Napoleão deu a impressão, quando assumiu o governo no final de setembro, de nada mais ter senão um nome prestigiado e o apoio financeiro de uma devotada amante inglesa. Evidentemente, ele não era um revolucionário no sentido social, mas também não era um conservador. Basicamente, ele venceu porque os camponeses votaram de forma sólida no slogan "Abaixo os impostos, abaixo os ricos, abaixo a república, vida longa para o imperador". Em outras palavras, como Karl Marx observou, os trabalhadores votaram nele contra a República dos Ricos, pois, na percepção deles, Luís Napoleão significava a deposição de Cavaignac, que havia debelado a insurreição de junho. Representava também o fim do republicanismo burguês e a revogação da vitória de junho. Já a pequena burguesia apoiou Napoleão porque ele parecia não se alinhar com a grande burguesia. A eleição dele significou que mesmo a democracia do sufrágio universal, aquela instituição identificada com a Revolução, era compatível com a manutenção da ordem social. As revoluções de 48 deixaram claro que a classe média, o liberalismo, a democracia política, o nacionalismo e até mesmo as classes trabalhadoras eram, daquele momento em diante, presenças permanentes no panorama político. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.